Oi, aqui é a Mari Mesquita e o Bloco do Catuai vai passando na sua rua e invadindo as ondas do seu rádio. Então pega sua xícara que o Bloco do Catuai tá começando. Alô, meus pezinhos de Catuai vermelho, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de rádio em formato de bloco de carnaval. Está começando mais um Bloco do Catuai, podcast para quem toma e faz café com gosto. E quanta alegria esse cortejo vem me dado, hein, queridos? Graças a você, ouvinte, fulião, parceiro de xícaras e de ouvidos, que nos tem dado muita moral, escutado, dado 5 estrelas, e agora eu entendi porque isso é importante, botado pra seguir esse cordão por aí. Tudo isso fortalece o nosso bloco e amplifica o eco do nosso carnaval. Para você que sintonizou aí nos megahertz agora, seja mais do que bem-vindo também a essa insanidade de programa. Os desfiles desse bloco ficam disponíveis quinzenalmente às quartas-feiras, bem aí no seu tocador de podcast. E quem apresenta e roteiriza essa sinfonia de loucuragem sou eu me chamo Mari Mesquita, sou barista e consultora e já mexo com café há umas 10 safras, e o Bloco do Catuai é produzido pela Pint Network, uma casa de podcasts com quem eu divido esse cordão aqui, que fala sobre cerveja e fala sobre café. Se você ainda não escutou o Surra de Lúpulo, por favor, escute. Além do áudio, a gente lança também um texto quinzenal sobre o episódio, caso você goste de consumir esse conteúdo no formato texto. Hoje, 1º de abril, parece mentira, mas eu me sinto pronta para apresentar para vocês de verdade a convidada do dia que vai fazer cair os boteados do bolso. Eu vou ler tudo no presente antes que ela me corrija e diga que ficou tudo no passado. Ela é atriz, é barista, é torrefadora, prova bem que nem sei lá pra onde, é campeã do Campeonato Brasileiro de Barista, no mesmo ano em que Lady Gaga ganhou o Oscar por Shallow. Tem um dos sorrisos mais icônicos da nossa indústria e é uma das pessoas mais obstinadas que eu conheço. Ela é gestora da Associação dos Produtores da Alta Mogiana. Recebam com muitos aplausos, Marta Grill from Brasil! Que alegria estar aqui no Bloco do Catuai. Meu Deus, tu conseguiu me deixar nervosa, hein? Não é fácil. Depois dessa apresentação, fiquei até me tremendo aqui, dona Mari Mesquita. Que prazer estar do teu lado. Eu tremo sempre quando eu tô do lado de mulheres maravilhosas. Estou felizona pelo convite. Obrigada, viu, Mari? Querida amiga Marta, seria muito improvável que nós passássemos essa temporada sem um papo nosso. Seria muito pouco eu fazer isso aqui sem estar contigo, né? Muito obrigada por topar jogar a conversa fora comigo aqui neste lindo áudio gravado. Estou radiante por te receber e queria que você contasse para os nossos foliões quem é você neste universo do café. Se apresente como você quiser. Maravilha! Eu, como uma profissional que tem uma formação de comunicação, eu sempre me apresento com uma narrativa e eu gosto de contar assim. Oi, eu sou a Marta Grill, eu sou gaúcha, na verdade eu era, depois que eu troquei o chimarrão pelo café, fui banida, né, não posso nem chegar lá perto de Santa Catarina que já me mandam embora, sai daqui, essa traidora, e vim pra ficar, né, saio do teatro, entro no café e logo no meu primeiro ano já conheço o universo das competições e percebo que o balcão era o palco que eu tinha me preparado durante a faculdade inteira. Só que aí eu consegui extrapolar esse balcão, senti a necessidade, depois de sair do Brasil levando o café para fora e me sentir uma barista de apartamento, eu falei, eita, preciso sujar essas botas de barro, entender um pouco mais, de uma forma mais global, essa cadeia produtiva. Então venho só molhar a pontinha do dedo aqui na roça e já estou há 5 anos, estou indo para o meu 6º ano aqui na região da Alta Mogiana, me transformando e adorando, e sinto que tem muita história para contar e estou muito feliz de fazer parte como uma contadora de histórias do nosso café brasileiro. Muito prazer. Chiquérrima, Marta. Eu acho a trajetória muito única, assim. Tenho minha dinâmica de quebra-gelo favorita, que eu estou insistindo para que ela seja o que o nome diz, mas eu nunca colaboro muito, que chama Bate-Borra Jogo Rápido, Marta Grill. Vixe, ela só deixa mais gelado ainda isso aí, a gente fica nervoso pra caramba. Mas vamos lá, vai dar certo. O melhor café da tua vida? Ainda continuo e talvez serei julgada por isso, mas o melhor café da minha vida tem a ver com uma experiência. Foi quando eu fui representar o café brasileiro, o Brasil, no Campeonato Mundial de Baristas em Boston, e na torrefação do George Howell eu provei um Quênia Mamuto e eu fiquei muito impressionada porque eu tomei aquele café e eu senti que eu tomei esse café com a cara inteira. Não foi com a boca, eu senti ele com a minha cara inteira, um corpo impressionante. Eu falei, o que é isso? Então ele me marcou, foi um ponto que me marcou, Mari. E aí a alegria qual é? Eu encontrei perfis muito parecidos aqui no Brasil, na Alta Mogiana, o café do Cairo Faleiros, que foi campeão aqui da Alta Mogiana, tem bem esse perfil lindo
gordo na boca, doce até não poder mais. E na Chapada Diamantina também tem alguns perfis assim. Então, não tem um. Um marcou, agora a gente segue buscando por outros cafés. E um café para tomar durante a vida toda? O café é um café só. Aí eu vou ficar com o café do Cairo Faleiros, que eu acabei de falar, campeão aqui da Alta Mogiana, doce, rapadura, e tá aqui do lado, né? E tá aqui no Brasil. Muito bom, a gente já não precisa nem importação, é um café que já está aqui. Bom demais. Qual foi o pior café da tua vida? Ai, Mari, pra mim a experiência é uma coisa muito importante. Eu sou uma pessoa que tomo café tradicional, eu vou muito na roça e eu gosto. Eu gosto porque aquela experiência me faz me sentir bem. Eu consigo ter um outro pedaço do meu cérebro que olha para aquilo não de uma forma técnica. Então, eu gosto tanto de um café de 90 pontos quanto o café que tá com uma torra over e que tá com açúcar. O que eu não gosto é de ter uma experiência que não é tão bacana, e eu lembro a primeira vez que eu tomei um café Jacu, lá no meu primeiro ano de trabalho, e eu paguei caro pra caramba, e eu tive uma propaganda imensa daquele café, e eu tomei e ele tava ok. Nossa. Então, eu acho que é um salve a... Vamos valorizar o trabalho de um monte de gente que tá fazendo um trabalho legal, assim, sabe? E a gente fazer uma experiência mais completa. Acho que senão a gente fica só no marketing também, né? Acho que o café do Jacu, e depois vocês podem, você ouvinte aí de casa, consegue pesquisar bem que café que é esse, e acho que tem uma mítica muito grande de que esse era o melhor café do mundo durante um tempo. Então todo mundo passou por essa experiência que Marta passou um dia de muita expectativa, de uma coisa exótica e super diferentona, e daí você chega lá e fala, ok. Eu ainda tava numa que eu tive que elogiar quando isso aconteceu comigo. Eu tava numa condição que eu não podia falar que esse café não era tudo isso. E aí eu só falei, realmente, bem especial. E Mari, eu acho que é legal a gente falar aqui pros ouvintes, eu não sei se já tem um público formado aqui do Bloco do Catuaí, fiel, se é o profissional do café ou se não é o profissional do café, mas a verdade é que cada jacu vai ser diferente, assim como cada variedade vai ser diferente, então, vamos contar isso pra galera. Nossa, esse jacu aqui tá espetacular, esse aqui tá bom, né? Ok. Como qualquer outro café, né? Exato. E outra coisa, acho que nesse perfil que a galera espera que o café do Jacu seja, tem um monte de gente que consegue chegar em perfis super exóticos e cafés complexos com um trabalho de ciência e pesquisa, né? Dá pra fazer. Boa, garoto. Eu tenho uma pergunta chata. Se você tivesse que escolher, tipo, no Você Decide, no limite, entre um café torrado depois de descansado por safras, no plural, ou um café com uma torra ancestral dessas, quando você joga no moinho, o moinho não faz mais nem croque. Ai, pode estar congelado esse café? Não, né? Não pode estar congelado. Tem que ser um café velho de alguma forma. Ou velho porque ele foi colhido há muito tempo, ou velho porque ele tá torrado há anos. Tem muito tempo. Nossa, há anos difícil. Eu não consegui provar nenhum café, nem verde há anos, nem torrado há anos, que ficasse bom. Se a gente conseguir diminuir isso um pouquinho, eu já provei os dois bons. Já me surpreendi com cafés de safra remanescente, mas eu acho que eu ficaria com o torrado, o café torrado mais antigo, mais vintage. Qual que é a tua opinião a respeito disso? Não vou falar que a minha opinião é pelo caos. Eu não vou falar que eu vou... A minha opinião é que a gente faz uma coisa que não é ciência de foguetes, a gente não trabalha na UTI, então toda vez que eu coloco a gente numa sinuca de bico que tem a ver com a gente provar uma coisa que não tá gostosa, eu rio da nossa cara. Porque eu acho que é impossível, né? Eu não sei, é isso que a gente falou, acho que não tem estudos pra isso, né? Mas o café verde é difícil, cara, remanescentezão é difícil. Agora o torrado, eu já tomei uns cafés torrados, assim, que mostram seu potencial um pouco depois. Essa safada, tá tirando sarro da minha cara, vamos pra próxima. Com quem você gostaria de tomar um café no meio do Vale do Pati? Eu tenho algumas pessoas, viu? Mas eu tenho uma que tá me devendo uma visita, então eu vou aqui expor em público, fazer um expose em público, que é a próxima pessoa que eu vou tomar no meio do mato, no meio da cachoeira, um cafezão, vai ser a senhorita Dona Mariana Mesquita, comemorando o sucesso do Bloco do Catuaí, que é um podcast que a gente aqui no Brasil precisa muito. E muito obrigada, viu, por estar fazendo isso pra gente. Não, chiquérrimo, minha amiga. Obrigada, chiquérrimo. Pode deixar aqui hoje, 1º de abril, mas não é dia da mentira nesse caso. Estarei aí na região da Alta Mogiana na mais breve hora. Não se preocupe, levarei cafés. Venha.
Marta, se você fosse disputar a final do Campeonato Mundial de Baristas, qual seria a trilha sonora da sua apresentação? Olha, eu vou te falar que o que eu mais tenho ouvido agora nos fones, tô bem apaixonada por esse disco, é o Dominguinho, do João Gomes, do JP e o Mestrinho. E vai que dá sorte, né? Ali tem tanto prêmio ali dentro daquele trio, vai que traz um prêmio aqui pra essa minha disputa. Nossa, seria ótimo a gente ser bicampeão mundial de barismo ao som de João Gomes. Demais, né? Pegada de vaqueira. João Gomes tá na voz. A Martinha falou de sentir um café com a cara inteira. Pra quem curte essa profundidade sensorial, eu preciso falar do Cabra Lab. O Cabra Lab é um licor de café especial e o que torna ele diferente, pra mim, é a base. Além de a gente escolher um café de extrema qualidade, esse café é extraído a frio. Uma receita de cold brew pensada para preservar os aromas e trazer doçura natural do grão. Esse processo vira a base de um licor que é um blend, ou uma liga, de arábica e de canéfora. São 4 ingredientes, não tem nada de essência, sem baunilha fake, sem nada de aromatizante artificial. É o tipo de licor que resolve o problema de quem trabalha com coquetelaria e não quer abrir mão do café bem cuidado. Esses dias, para um evento, eu fiz um drinking super fácil de fazer, sem precisar de máquina de press, nem equipamento de bar, nem nada. Uma dose muito generosa de Cabra Lab, uma cachaça armazenada em carvalho de boa procedência, creme de aveia batido com cumaru ralado por cima. Chamei de sorvete de flocos. Acesse cabralab.com.br, usa o nosso cupom BLOCO do Catuaí, que é um presente nosso pra você. Testa aí a receita e me diz se não tem gosto de sorvete de flocos. É isso. Como sempre, graças, cabras! Por que você trabalha com café, Marta Grill? Vamos lá. O café, ele veio super sem querer pra minha vida, assim como várias histórias que provavelmente tu escutou e que todos escutam, né? Na verdade, a minha formação é em teatro, fiz publicidade, fiz teatro e vou para São Paulo para trabalhar com teatro e acabo pegando um trabalho para ajudar nas contas. E aí, apaixonei e tô há mais de 10 anos aí nessa função, né? Mas esse não é o porquê, esse é o meio, né? Cheguei aqui assim, mas por que eu continuei? E eu sempre senti na minha vida que eu queria fazer diferença no lugar onde eu estava. A coisa que eu estivesse fazendo, ela tinha que fazer sentido. E eu sinto isso no café desde bem do início, a partir dos campeonatos, trazendo um pouco da minha opinião, de reflexões que eu considero importantes. E agora, na gestão da Alta Mogiana, ainda mais conseguindo levar um trabalho de conscientização para a comunidade. Então, eu trabalho com café, porque o café me oportuniza fazer a diferença onde eu estou. Eu gosto de perguntar por que as pessoas trabalham com café, assim. E essa coisa que você falou de fazer a diferença, eu me lembrei de quando tu ganhou o campeonato, assim, que eu lembro que foi bem importante para mim, assim. Queria saber da tua opinião, assim, o que motivaria alguém a seguir uma carreira no barismo e também a competir nessa área? Que eu sei que não é o que tu tá fazendo atualmente, mas te ouvir sobre isso é sempre bom. Vamos lá, então. Desde que eu ganhei, né? Desde que eu fui campeã brasileira em 2019, eu julguei. Depois que eu fui campeã, a vida vira uma loucura, né, gente? Assim, as coisas as oportunidades que aparecem, os trabalhos que aparecem, as conexões, a gente aprende muita coisa, a gente dá uma deslumbrada. É muito bacana e muda radicalmente o estilo de vida de quando a gente é barista e de quando a gente ganha um título. Muitas portas se abrem. Para mim, abriu, e eu percebo que para todos os campeões abrem oportunidades que alguns aproveitam mais, outros menos, por causa de uma série de dificuldades. Uhum. Depois de eu ser campeã, eu senti que eu não podia continuar competindo imediatamente, porque eu falei, opa, peraí, que agora eu não tenho mais o que falar, eu preciso aprender um pouco mais para depois voltar a me colocar dentro dessas competições. E aí, então, eu comecei a atuar como juíza. Hoje, o meu elo com o barismo, direto com o balcão, ele é nessa figura, né, nessa posição enquanto juíza de campeonatos. Então, a minha opinião aqui, ela vem um pouco mais com um pouco de coração, de ter passado por isso, e um pouco de estar lá na passarela do barista, que é o campeonato. Então, o que serve de motivação para alguém ser barista e para alguém entrar nos campeonatos? Eu acho que o legal do barista, diferente de outras profissões de entrada, assim, né? Que, por exemplo, como cozinheiro, ela acaba se tornando, ela te dá duas possibilidades, de tu olhar para ela como um trabalho e de tu olhar para ela como uma profissão. Eu entrei nisso lá em 2016 como um trabalho. E logo em seguida eu vi, cara, dá para ser uma profissão. Mas é super difícil. Então, se de repente tem essa vontade de caminhar esse caminho pedregoso até alcançar essa possibilidade de transformar isso numa profissão, vai lá.
pode acontecer, mas sem esquecer que não é fácil e a condição que a gente tem, o reconhecimento que essa profissão tem aqui no Brasil, ele não é grande. O reconhecimento do campeão barista é muito maior do que um barista que não está nas competições, mas também ainda não é grande. E depende muito das conexões que tu consegue fazer e dessa intenção de trabalhar um pouco mais com comunicação, né? Porque é isso, o campeão barista ele vai para um lugar de embaixador, de representante. Teoricamente, é muito bonito isso, né? Na competição, você submete a vários critérios que tem um objetivo que é buscar a pessoa que vai representar a gente, né? É uma função que leva muita responsabilidade e que ela possibilita que muitos perfis diferentes estejam ali, mas essas pessoas têm que ter uma determinação em comunicar o café de uma maneira bem específica. E tem várias formas de comunicar, né, Mari? Tem várias formas de comunicar. Por isso que é legal a gente ter diferentes campeões, com diferentes caminhadas. Mas eu super estimulo a participação em campeonatos, apesar de todas as dificuldades que os campeonatos têm, porque eu acho que é uma porta que se abre, são portas que se abrem. Eu já te falei isso sem ser gravado, né, mas quando eu comecei a competir e eu entendi que o jeito que eu apresentava não me enquadrava necessariamente nas competições sem o mínimo de lapidação, passei a me inspirar muito em ti, no jeito que tu conseguia apresentar as coisas, deixando muito claro que isso era uma coisa prazerosa pra ti. Você é a pessoa mais obstinada que eu conheço, super competitiva e uma excelente competidora, tanto que é um resultado muito bom. Gente, eu nunca ganhei, tá? Eu sou sempre vascaína vice. E eu gosto de competir do jeito que eu me sinto mais apta a representar o café. A real é essa. E eu lembro que depois de várias conversas que a gente teve, eu me dei conta de que uma das coisas que me autorizava muito a competir de um jeito que eu considerava mais autêntico era tu ter feito a competição do teu jeito. E a gente não via, e eu acho que a gente segue não vendo tantos perfis de competidores que chegam muito distante em competições que tenham esse grau de passar uma leveza, de ter uma autenticidade, especialmente de se autorizar a sorrir e se divertir enquanto estão num palco apresentando um café, assim. Foi muito especial pra mim, assim, eu achei demais. Eu tava escutando ontem um podcast em que o Cole entrevista a Andrea Tam, que foi a primeira campeã de Brewers de Singapura, eu acho. E ela virou representante aos 27 anos, 28 anos, rap do Mundial no país dela. E ela disputou o primeiro Mundial dela 3 meses depois de trabalhar em cafeteria. Ela, enfim, teve uma trajetória super grande e tal, uma coisa... Meteórica, e uma coisa bonita dela é que ela é juíza até hoje. Ela é juíza do Mundial e todo ano ela fala, só mais esse ano aqui. E eu fiquei pensando numa coisa enquanto escutava ela falar ontem, que eu achei muito bonita, que ela é juíza porque ela quer muito que o ambiente em que as pessoas estejam competindo tenha o mesmo brilho e o mesmo deslumbre que ela encontrou quando ela chegou. E eu acho isso belíssimo, assim, que a gente consiga criar ambientes para nossa comunidade do barismo mesmo, mas na competição, que sejam bons para existir. Que as pessoas tenham vontade de estar ali e elas se sintam parte de uma coisa maior, assim. A gente fala de microcosmos que é muito pequenininho, né, gente? É um campeonato de quem faz o melhor café do melhor jeito, dentro das perguntas ali que estão sendo feitas. Mas uma competição possibilita muitas coisas porque você passa a conhecer melhor o seu entorno. Você representa um café e a partir disso todo mundo passa a te conhecer também. Sei lá, eu gosto demais. Que lindo isso que tu falou, viu, Mari? Anotei alguns pontos aí do que tu falou. Essa questão de eu me autorizar, me divertir nas apresentações. Eu acho que esse talvez tenha sido um dos maiores legados que eu deixei para a comunidade do café, né? Que é das competições, pelo menos, né? Eu lembro que o retorno era esse. Nossa, dá para ser campeã e dá para ser acessível, né? E sim, e eu continuo, não tenho um personagem ali, apesar de ser muito grandiloquente, mas eu sou naturalmente grandiloquente. E que legal que muita gente nova veio competir depois de mim. E eu, quando eu entro como juíza, eu tento me colocar nesse lugar de muita seriedade e muito apego às regras, e, né? Porque assim, bom, tem que ser. Não pode ser 2 pesos, 2 moedas, né? Não pode. A gente tem que tá ali aquela regra, aquele calhamaço de regra, leia as regras. Então vamos seguir conforme as regras, né? E aí os juízes vêm amadurecendo também junto com os competidores. E eu acho que eu acrescentaria no que você falou de além de bom para existir, que cada vez a gente consiga deixar esse espaço mais confiável e que os competidores se sintam cada vez mais seguros do investimento que eles estão fazendo
para estarem ali e se sentirem, cara, tá aí, tá, o negócio tá levado a sério. Então eu sempre me coloco, eu fico mais nervosa julgando do que competindo, eu acredito, por causa da responsabilidade. Eu também. Quando eu te mandei mensagem pra gente marcar um horário pra conversar sobre isso, tu falou assim, tá, mas tu sabe que eu não sou mais barista, né? Meu café tem ficado muito ruim hoje em dia. Hoje em dia eu não faço mais café, eu trabalho com gestão. Eu achei isso muito engraçado, por isso que eu fiz questão de apresentar você sempre no presente. Eu queria entender, assim, como que essa história de ficar sempre aprendendo essas coisas novas, que é isso, eu já te vi aprendendo a criar galinhas, já te vi decorando o nome de variedades de diferentes frutas, porque tinha a ver com o consórcio de café da fazenda que tu tava trabalhando, e já te vi regulando o expresso em rotinas de muitas e muitas horas em cafeterias de alto giro. Como que essa história de desenvolver essas habilidades tão diferentes acontece hoje na gestão dessa associação de produtores, assim? O que tu faz no teu trabalho? Freud explica, será? Deve ter, né? Algum seed aí pra isso. Mas nunca foi diferente, né? Sempre gostei de mergulhar bastante e aprender as coisas. E essas oportunidades foram aparecendo, Mari, ao longo da vida, assim. Então, quando eu decido mudar para a origem, eu venho trabalhar numa fazenda, era para ficar 1 ano só. Mas a vida acontece ao redor do trabalho, né? Nós não somos o que a gente trabalha, a gente é um monte de coisas que trabalha, né? Um monte de características que também trabalha e precisa trabalhar muito para se sustentar e fazer as coisas que acha massa. E aí, esse conjunto de coisas aqui no interior, vivendo mais perto da natureza, foi muito legal. Foi partes legais, partes não tão legais, até culminar num lugar agora que tá bem legal, num momento que tá legal, que fez com que eu não fosse embora e que afasta cada vez mais a minha vontade de sair desse meio rural. E aí, então, depois de criar galinhas, agora eu tô plantando coisas, né? Tem uma mini agrofloresta no meu quintal. Quantos hectares, Marta? 60 mesmo, eu sou pequena produtora, sou agricultura familiar. Você é uma agricultora monofamiliar. Esse é o seu núcleo. Viu? Exatamente. Mas não é monocultura. Mas, enfim, hoje, depois de toda essa caminhada, eu chego na Associação de Cafés Especiais da Alta Mogiana, né? Tava me preparando para dar outro passo na associação, para gerir essa associação que já tem 20 anos antes de mim, né? E eu falo, caramba, mas eu não entendo desse universo, já tinha trabalhado como gestora, porque nessa caminhada foi barista, competidora, treinadora, instrutora dentro do Otávio Café, depois professora, na passagem pelo Coffee Lab, e aí depois venho para a fazenda, torrefação, gestão de equipe, prova, turismo, então andando por várias comercialização de café, andando por várias partes da cadeia produtiva, e aí surge a oportunidade de estar à frente da associação, que traz de novo o quê? Comunicação e narrativa, e aprender um monte de coisa nova. Então, assim, eu faço café todos os dias, ensino as minhas funcionárias a fazerem café, e hoje o café delas está melhor do que o meu. Não porque eu não gosto mais de preparar café, mas é que a rotina, ela tá virada para outra coisa, que é essa lida com o time, essa lida com os associados, que são os atores da cadeia produtiva do café. Ou seja, se tu vier para cá, tu vai ter que fazer um café para mim, ou a gente vai ter que fazer mais uma tentativa até a gente chegar numa receita legal. Não, pode deixar, assim, eu voltei a adorar fazer café. Eu acho que eu passei um tempão sem gostar de fazer café, e agora eu voltei a adorar fazer café. E eu tenho muito mais vontade de fazer do que de tomar, inclusive, o que é bizarro. Eu tô com muito medo, Marta, que o futuro guarde pra mim uma conta bancária ainda mais lisa, porque eu descobri que eu tô interessada naqueles gadgets que eu sempre tirei sarro, sabe? Aquelas coisas que, assim... É porque, galera, vou fazer um parêntese aqui. Não tô falando que você que tá comprando bugigangas e tractanas pra fazer café esteja errado. Longe de mim, não pago suas contas. Eu acho que você tem direito de fazer tudo o que você quer com seu tempo livre. E pra nós do café, é sempre bonito quando alguém se engaja tanto nessas coisas que também não são primorosas e também não são muito queridas. Mas eu sempre defendi o seguinte: filtro, porta-filtro, moedor, todo o dinheiro que sobra você gasta com café de qualidade.
E aí, querida, corta para todas as abas abertas da lista de desejos de gadgets, que eu não sei nem pronunciar o nome, que vem do leste asiático e que me prometem que eu vou ter a borra mais flat do mundo e que eu vou ter uma extração super homogênea. E eu estou considerando comprar novamente um refratômetro pra entender o TDS do meu café. Eu tô com um problema. Eu vou me internar. Ainda bem que você é minha amiga, que daí tu descobre as coisas e me conta. Porque eu não tô tendo tempo de pesquisar isso, então tu vai me informando. Tá, não. Eu continuo ainda no café bom. Continuo ainda no preparo básico, um filtro legal. Acho que um filtro legal é importante. A gente não consegue não passar por isso. Não. Moer na hora e cafezão. Eu tenho tomado menos café e tenho tomado cafés de mais qualidade. Pra curtir mesmo o sensorial, sabe, Mari? Sei, não, é isso. Acho que no fundo sempre foi o que a gente quis, né? Que a gente queria que as pessoas investissem nesse café que a gente acha o espetacular. A gente quer que todo mundo tome extraordinário diariamente. Apesar das perguntas melhor café da sua vida e café pra todo dia frequentemente terem respostas distintas, as minhas respostas são distintas pra essas duas coisas, eu adoraria que todos os cafés fossem sempre a coisa mais espetacular do mundo, etc. A gente ficou falando de gadgets, refratômetro, aquele moedor que você viu no Instagram e tirou da cabeça, e é natural, né? A gente ama o equipamentinho. Mas tem uma forma de resolver isso com bastante elegância. Eu quero te contar isso. Chegou a AP, um serviço de assinatura de máquina de expresso profissional. Num contexto residencial, eu tô falando aqui de você ter um equipamento preciso para extrair o melhor expresso possível dentro da sua casa, no conforto da sua bancada, do ladinho da sua coleção de vinil, por exemplo, ou do que mais você goste com esse grau de apreço. O conceito é simples e eu acho genial. Você assina, recebe uma Rocket feita à mão em casa, um moedor da Malkonig de precisão, faz treinamento presencial com alguém de laboratório super qualificado e depois com assistência técnica contínua. Além disso, vem sempre uma amostra de café de uma torrefação super bala do Brasil afora e acessa todo o sistema de apoio que você precisar para tirar o melhor café possível aí no conforto do seu lar. Aquele café de dar orgulho de servir para as visitas, sabe? Ou então para se mimar no dia a dia mesmo. Eu acho que existe vontade de café e vontade de expresso. E essas duas coisas não são intercambiáveis. Eu, que sou fissurada no expresso bom, te recomendo fortemente dar uma olhada no site da AP. Corre lá que o AP é todo seu e vale a pena demais. Bom, eu fiquei curiosa quando tu começou a falar, desculpa voltar nisso aqui, tu falou do café do dia a dia, eu lembrei. Eu acho que pra pouca gente que tá escutando a gente agora, tá claro que aqui é uma associação de produtores. E tu é a melhor pessoa pra responder isso agora. Que legal, Mário. Obrigada pela abertura para eu poder falar sobre isso. A gente, né? Quando a gente fala a gente, é que a gente veste muito a camisa, né? Pra gente poder falar sobre isso. Todos vocês aí nesse auditório com 300 pessoas. É que eu represento 175 produtores e mais uma diretoria e um conselho de mais 18 pessoas. Eu tenho 18 chefes. Eu sou a pessoa que tem mais chefe e tô rindo, né, cara? Então, assim, tem uma harmonia aí, tem uma coisa legal. A gente tá fazendo parte disso. E a associação, não posso falar por todas, eu posso falar pela que eu faço parte, que é a AMSC, Associação de Produtores de Cafés Especiais da Alta Mogiana. Ela é primeiramente, uma associação sem fins lucrativos, tá? Ela nasce há 22 anos atrás, aqui na região da Alta Mogiana, que engloba 23 municípios, são os municípios que estão no finalzinho da extinta ferrovia da Mogiana. Foi essa ferrovia que nasceu para escoar a produção de café, de cana, enfim, do estado de São Paulo, dessa bordinha ali do estado de Minas Gerais, pelo Porto de Santos, né? Então, esses 23 municípios, 16 em São Paulo, 7 em Minas Gerais, eles compõem a Alta Mogiana. Ela nasce lá há 22 anos atrás com qual intuito? Praticamente num projeto vizinhança. Então, a gente tinha alguns grandes produtores aqui que já entendiam um pouco mais de tecnologia, já conseguiam entregar um pouco mais de qualidade, já tinham mais ágio nos seus cafés, principalmente na exportação, e começam a atuar com os vizinhos, com os pequenos médios produtores da volta, que não conseguiam entregar tanta qualidade, com pequenos cursos e logo em seguida já trazendo super pioneiramente a ideia de IG, de indicação geográfica, para proteger a forma que era preparado o café aqui e a identidade desse café dessa região. Então, o que muda de 22 anos atrás para cá? Só a qualidade das coisas que a gente está ofertando. Então, uma associação dentro de uma região, ela vai fazer o quê? Ela vai trabalhar com qualificação desses
antigamente só produtores, atualmente atores da cadeia produtiva local, ou seja, todo mundo que faz o café acontecer aqui na nossa região. Então a gente vai qualificar por meio de cursos, workshops, palestras, trazendo profissionais de fora, ou fazendo com profissionais daqui, ou fazendo intercâmbio entre os próprios produtores e entidades, e depois que a gente contribui para melhorias na produção, conectar esses atores a melhores oportunidades. Exemplo, fazendo concurso de qualidade. Então, a gente ajuda o produtor com consultorias de boas práticas agrícolas, de pós-colheita lá na lavoura. Aí a gente faz o concurso, a gente chama um monte de comprador e aí damos cachaça para todo mundo e faz aquela festa e consegue bater recorde após recorde, ano após ano, batendo novos recordes. Como, por exemplo, no ano passado, a gente conseguiu vender um café, historicamente o café mais caro da região, a R$40 mil uma saca. Esse produtor ficou muito feliz, ele tem uma história linda, que depois eu posso contar se interessar, mas toda a região acaba ganhando com isso. Então, de uma forma não tão sintética, qualificar e conectar sem fins lucrativos. Amei. Primeiro, muito, muito obrigada. Eu tenho perguntas sérias pra fazer depois disso, mas vou fazer uma pergunta do meu jeitinho, que é: esse negócio de vocês juntarem um monte de comprador, e aí só pra vocês entenderem, alô, ouvinte, comprador vai ser a pessoa que vai comprar esse café verde pra torrar esse café. Então, pode ser uma exportadora, pode ser outro tipo de instituição, uma torrefação. Uhum. É isso, né, Marta? Uhum. Tá certo que o comprador é isso? E essa turma é a turma que sempre vai se ver nesses lugares mágicos, que são de dia mesa de prova e de noite leilão. Esse concurso aí termina com o leilão ou são rodadas de negócio de comprador e produtor separadamente, todo mundo com calma? A gente faz formatos diferentes a cada ano. Tá. Aqui na Alta Mogiana, no passado, a gente fez rodadas de negócios e o leilão com uma grande festa, tá? Leilão eu amo. É divertido pra caramba. E o grande objetivo é a gente conseguir fazer com que o produtor seja reconhecido, tenha o seu trabalho reconhecido, ganhe uma grana legal, né? Então é uma festona que todo mundo que vai pra lá já tá empolgado, pensando em gastar, sabe? Uhum. Esse é um café que vai trazer marketing para a torrefação, para a cafeteria e vai fazer uma baita diferença na vida do produtor, né? Então, na Alta Mogiana, a gente vem fazendo mais esse formato de leilão com festa. Mas existe também a possibilidade, existem formatos de, ao longo do ano, a gente fazer rodadas de negócio por meio da associação. E hoje, toda a torrefação, a cafeteria, enfim, interessados em comprar café, é só entrar em contato com a associação, a gente tem um mailing de cento e vários produtores, e então eu preciso saber, que café que tu tá procurando? Eu conecto sem ganhar nada, eu não sou um intermediário. Eu conecto, esse cara tá procurando, esse cara tem para entregar. Conversem. O que é a única coisa que eu peço em troca? A única coisa que eu peço em troca é: vendeu o café da Alta Mogiana? Comprou o café da Alta Mogiana? Vamos botar o selo de rastreabilidade? Vamos contar essa história através da fala de quem escreveu essa história, não de quem está contando essa história, que é a indicação geográfica, né? Que a gente bota a voz na boca de quem está escrevendo essa história, que são lá os produtores. É isso. Muito obrigada. Eu não vou mais falar sobre leilão e festa, prometo. Mas se você, ouvinte, acha que leilão é aquela coisa que um dia você perdeu o controle remoto e ficou assistindo o canal do Boi durante 15 minutos antes de criar coragem de levantar do sofá, esqueça tudo que você conhece. A palavra leilão, na verdade, é uma palavra excelente, que é uma festa de grande insanidade, é tipo um coliseu do bem. Sou muito fã de leilão com festa. Dentro do café, eles são eventos maravilhosos e você vê o produtor feliz e você chora de alegria por ele, porque ele tá ganhando um dinheiro que vale aquele trabalho dele ali. É muito bonito o leilão. Pronto, falei que não ia falar, já gastei um minutinho. Mas é engraçado, eu acho legal tu falar isso, porque eu percebo que tu tá te justificando como se o leilão fosse uma coisa negativa. E é legal, porque é exatamente isso, sabe, Mari? Tu tá na cidade, eu tô no campo. Uhum. Essa distância que a gente tem, cara, que importante a gente falar sobre isso. Porque são coisas que talvez só vê quando chega, sabe? Tu já participou de leilões. Isso. E eu vou te falar, hoje, esse produtor que consegui vender o café dele a R$40 mil, com muito grito, com muita bateção de mesa e tudo mais. Você é a leiloeira? Você que é a leiloeira? Eu sou a leiloeira. Yes! Eu sou organizadora, leiloeira, tudo mais. Monto e desmonto. Nossa senhora, tem que ter amor à causa mesmo. Cara, é uma história muito massa. Ele é um cara baiano que vinha, como a história conta, todos os anos vinha
para ser turmeiro, que daí vai passando em várias fazendas e colhendo. Ele conseguiu juntar uma grana e ele comprou um pedacinho de terra. E esse cara comprou um pedacinho de terra num lugar tão incrível, com um terroir tão único, e ele não sabia a joia que ele produzia. Ele acabava vendendo esse café a preço de commodity para cooperativas, e aí esse café foi parar na associação e falaram, prova, vamos botar isso no concurso. E a gente provou e a gente ficou assim, não é possível que tem gente comprando isso como commodity. Bota no concurso. E ele foi o segundo melhor café da região, mais de 90 pontos. E esse cara nunca tinha vendido uma saca mais de R$1.700. E aí ele vendeu essa uma saca no leilão, a gente vendia uma saca só, a R$40 mil. E assim, fez a diferença, sabe? Então é legal, é bacana. Então, empresas que estão escutando aí, bora lá, vamos fazer a diferença. Tem mais leilão esse ano, mais cafezão aqui na Alta Mogiana. Então, eu amo, eu adoro esse tipo de história e eu... É que é isso, antes não, vai ter leilão, não, vamos sim, super. E aí eu comecei a ir das regiões produtoras que eu geralmente vou pra algum evento da palestra, workshop e tal, na época que tem os eventões que culminam no leilão, né? E antes tinha essa coisa de, a pessoa vai voltar pra São Paulo de carro, sei lá, 4 da tarde, porque já fez a prova, já negociou o que quer negociar. Não vamos ficar pro leilão pra não ter que pegar a estrada à noite. Aí eu falava, não, eu prefiro ficar no leilão, dormir, acordar no outro dia, pegar um ônibus, porque eu quero ficar no leilão. O leilão é muito ponto alto, não tem como, é bom demais. Leilão com festa, galera, é bom demais. Enfim, Marta Grill, o que é uma IG? Uma indicação geográfica? Boa, indicação geográfica. Ixi, mais aula. Hoje tá Marta Explica com força, hein? Se você não se controlar, Marta Explica vai ser o nome do nosso episódio e eu vou adorar. Ai, Deus, vamos lá. Indicação geográfica. Indicação geográfica é um selo concedido pelo INPI para produtos ou serviços que trazem a qualidade que é proveniente de uma específica região origem, tá? Blá, o que isso significa? Caro ouvinte, com certeza você já ouviu falar de queijo canastra, estou certa? Já tomou um champanhe? Não tomou um champanhe porque é muito caro, tomou um espumante. Por que não tomou um champanhe? Porque champanhe é só esse espumante produzido no território de Champagne. E tem outros lugarzinhos, né, que tiveram a permissão. Queijo canastra. Por que o queijo canastra é mais caro do que o queijo Minas? E por que a gente sente ele mais gostoso do que um queijo Minas? Por causa de toda uma questão de ele ser único, exclusivo daquele território. Então, esses são dois produtos que têm indicação geográfica, certo? Só pode chamar de queijo canastra o queijo produzido na região da canastra com as técnicas da canastra. Só pode chamar de champanhe o espumante produzido do jeito que é produzido em Champagne e em Champagne. Então a gente tem vários produtos e serviços que estão reconhecidos ou pelas suas características técnicas específicas do terroir ou pela sua fama, pela sua história. E aí a gente divide uma indicação geográfica entre uma IP, que é essa fama, essa história de um produto, ou uma DO, denominação de origem. IP, indicação de procedência, DO, denominação de origem, que é quando um produto só pode ser feito num lugar por causa de condições edafoclimáticas, por exemplo. Então, o café da Alta Mogiana é um café com indicação geográfica porque o café produzido aqui, com as técnicas que são produzidas aqui, com o savoir-faire, com o saber fazer dos produtores daqui, eles são únicos e exclusivos daqui. Então, o nosso selo, ele protege e valoriza os nossos produtos, a nossa identidade e o nosso produtor. Você que vem de um estado muito orgulhoso da própria... Não, você vai já entender por que eu tô fazendo essa introdução de Globo Repórter aqui. Você que é gaúcha, que é um dos estados brasileiros conhecidos pelo seu próprio, né, orgulho, eu vou falar nacional do jeito mais jocoso que eu posso, que passou um carnaval em Olinda, que é uma cidade que fica num estado que tem um orgulho regional nacional, maior orgulho regional em linha reta da América Latina. Eu que sou amazonense, fico bradando isso aos quatro ventos e ao mesmo tempo falo de Brasília como se eu tivesse recebido a chave da cidade. Queria entender por que isso que você me fala, que é uma indicação geográfica, que tem a ver com proteger, que tem a ver com deixar as pessoas respaldadas de alguma forma. Por que esse selo é mais do que bairrismo? Qual que é o impacto dele na vida desses produtores que tem o cafezinho deles com esse selinho estampado, esse adesivo estampado
embalagem? Mari, primeiro de tudo, é importante a gente falar que isso é um processo, né? A gente está passando por um processo aqui no Brasil de entendimento do que significa uma indicação geográfica, produtos de indicação geográfica. Mas, ao meu ver, né, eu já cheguei a comentar um pouquinho aqui, quando a gente coloca um selo, a gente está trazendo a narrativa que no mundo do café especial, ela sempre teve na mão de quem comprou, na mão de quem está vendendo esse café. Então, quando a gente fala de café especial, historicamente a gente fala de storytelling, a gente vê a foto do produtor, a gente conhece o produtor, a gente... Só que quem está contando é quem está lá na ponta, né? A IG, para mim, ela transfere esse apropriamento da narrativa para quem está fazendo, sabe? Dá para se unir essas duas narrativas, mas dá força para quem está contando. Então, olha, eu faço desse jeito, é por esse motivo, historicamente assim, foi assim que eu aprendi, é assim que eu estou passando de geração em geração. Essa é a forma que a gente produz aqui. E aí, ao mesmo tempo que tem essa beleza do apropriamento da sua história e da sua tradição e a proteção disso, e a proteção a longo prazo, né? Assim, da gente... Tem algumas indicações geográficas que tem 2, 3 famílias produzindo determinada coisa. Então, assim, pode acabar mesmo, sabe? Pode morrer mesmo. Então, é importante ter isso, esse selo que preserva essa história. Então, para além disso, tem todo o entendimento das pessoas que estão aqui dentro da IG da importância disso. Então, é uma construção que a gente está fazendo ao mesmo tempo, de falar para eles, é hora de vocês contarem a história de vocês. E olha como é importante vocês serem donos da história de vocês, não deixar que outras pessoas contem. Então, a gente faz 2 trabalhos ao mesmo tempo. A gente divulga e a gente conversa, eu digo associação, e a gente conversa com os atores da cadeia produtiva local para entender e criar esse conceito, essa identidade juntos. Muito, muito, muito obrigada. Marta falou muito sobre a história do produtor e o quanto isso precisa chegar na xícara quando a gente consome o café. Rastreabilidade, indicação geográfica, o caminho do grão até você. É exatamente isso que uma torrefação precisa fazer. A Ernesto, em quem eu confio muito, faz isso há tempos. Tem parcerias contínuas com produtores e produtoras do jeito que a Marta descreve. Você sabe de onde veio, sabe quem fez, sabe como foi tratado. O legal do Ernesto, pra mim, é que eles trabalham com perfis sensoriais bem definidos para você escolher esse café baseado no que combina com você a cada momento do dia. Tem o pacote rosa, que é aquele mais confortável, doce, muito equilibrado, aquele abraço da xícara, sabe? Tem o laranja, que é delicado e é mais complexo, com notas florais e até frutadas. E o azul, que é o exótico, frequentemente com cafés fermentados e com notas mais incomuns, mais psicodélicas. O Ernesto garante, em todos eles, a consistência no preparo e um preço honesto, justo, possível para quem gosta muito de café. Se você ficou curioso, vai lá na loja, no site, usa o cupom BLOCO do Catuai 25, que é o desconto garantido para quem desfila o carnaval por aqui. Obrigada de novo, Ernesto. Ô, Marta, explica. Você consegue explicar para o nosso ouvinte o que a gente espera do café do Alta Mogiana ou do café da Mogiana na xícara? Porque eu acho que tem essa questão de, tipo, o saber fazer, ele reverbera no gosto, né? Uhum. No sabor das coisas. Saber e sabor, mesmo radical. Enfim, a gente precisava entender como que o consumidor passa a perceber mesmo essa particularidade. Você sabe que a gente fez uma pesquisa que eu não sei se a gente tem precedente, eu não tenho conhecimento de outras pesquisas aprofundadas realizadas aqui na Alta Mogiana, porque é exatamente sobre isso que eu tô te falando, sabe? Quem somos? Como é que é essa identidade? Como é que é essa história que a gente quer contar? Tá passando de geração em geração. Então a gente fez uma pesquisa para entender mesmo esse perfil da gente, né? E é tão legal porque, se eu te perguntar aí, Mari, agora virou o jogo. O que é Alta Mogiana? O que são os cafés da Alta Mogiana, Mari Mesquita? Não existe neutralidade, né? É importante deixar isso claro. Eu trabalho com café das safras e eu fiz boa parte da minha carreira em Brasília. Espero que seja uma carreira que dure muito. E as coisas que eu primeiro aprendi sobre a região da Mogiana é que é uma região muito grande, com produtores muito grandes, com muita terra, que era muito confiável, então que o café ia entregar corpo alto, com uma acidez cítrica e um café muito doce.
e que é uma região que se desenvolveu primeiro do que várias outras que a gente vinha comprando em 2016, 2015, 2016. Porque é isso, no ano que eu comecei a mexer com café, tava todo mundo muito obcecado pelo Caparaó. E todo mundo muito obcecado por Piatã, que é uma região da Chapada Diamantina na Bahia. Que são regiões que contam uma história diametralmente oposta a essa que eu escutei sobre o que é a Mogiana. E aí, rolou uma parada pra mim, que é um amigo, que foi uma das pessoas que trabalhava com café há mais tempo que eu, que é uma pessoa da Mogiana, com quem eu fiz faculdade em Brasília, me trouxe um café que tinha um perfil muito diferente desse, que eu acabei de te contar que os cafés da Mogiana seriam. Eu não provava muito cafés da Mogiana porque as cafeterias onde eu estava muito envolvida provavam de outras regiões, assim. Então chegava pouquíssimo café da Mogiana em Brasília nessa época, nas cafeterias de café especial. E eu achei o café super exótico, muito diferentão, assim. Eu falei, nossa, que demais, isso aqui é Montanhas Capixabas. E ele falou, não, isso aqui é Alta Mogiana. Mogiana, isso aqui é Alta Mogiana. E isso me fez pensar muito sobre as coisas, mas eu demorei pra ir até a Mogiana. A primeira vez que eu fui a Mogiana, na verdade, eu fui pra aquele evento que a Alai fez com os campeões baristas, e tinha uma delegação de baristas brasileiros, Marta Gril encabeçando, né, recebendo essas pessoas. Então eu fui te visitar, basicamente, né? A gente ficou ali fazendo cafés com campeões mundiais e tal. E aí eu entendi que a Alta Mogiana tinha um monte de coisa diferente e um monte de histórias, maiores e menores, mais antigas e mais recentes. Aí quando tu me conta essa história toda, que acabou de contar agora, eu fico pensando, cara, é uma região que existe. É centenária a ocupação de café ali, né? Mais de 200 anos. Só que isso. E agora a gente tem um 2.0 em termos de história do que contar sobre isso também. Então eu precisei fazer uma carinha séria pra te explicar, porque tu devolveu a pergunta pra mim e é uma resposta muito delicada. E é tão importante isso que tu falou, porque eu tenho a impressão de que isso tá no inconsciente coletivo. Tava no meu quando eu vim pra cá. Eu imaginava que a Alta Mogiana era esse lugar de grandes produtores com cafés com pouca complexidade, né? Eu começo a trabalhar no café numa cafeteria que tem fazenda aqui na Alta Mogiana e que majoritariamente trabalha com blends da Alta Mogiana. E aí, quando começam a servir cafés mais complexos, vem de outras regiões, então é natural que a gente tenha esse preconceito, né? Esse preconceito dessa região. Corta para, venho para cá, organizo concursos, trabalho em fazenda e percebo que as coisas estão muito diferentes. Então, sim, produzimos muito café muito doce, produzimos muito café 84, 86. Não precisamos ter muito esforço para produzir esse tipo de café por causa das condições climáticas que ainda se mantêm, certo? E pela possibilidade de produzir um café natural com mais facilidade frente a outras regiões, né? E mecanizar também essa produção. Mas não somos majoritariamente grandes produtores e não temos esse perfil de café, né? Então, daí não sou eu falando e não sou eu achando. Essa pesquisa trouxe uns números, estava respondendo, estava olhando aqui no resultado, só para não falar os números errados. Olha a quantidade de produtores na faixa por produtores. Então, o imaginário coletivo é que a Alta Mogiana é composta majoritariamente por grandes produtores. Sim, tipo, novela Terra Nostra, bigodão. 57% dos entrevistados têm menos que 10 hectares e é agricultura familiar. Eu estou falando de metade da Alta Mogiana ser muito pequeno produtor. Quando que a gente ia imaginar isso? Quando? E aí depois, em segundo lugar, a gente tem pequeno a médio produtor, a gente está falando de 25 a 50 hectares. Depois, 11%, 51, 75 hectares. Depois, só 7% de grandes produtores. Olha que importante o papel da associação de contar isso, de desmistificar. Não que um seja positivo, outro seja negativo, mas se apropriar da narrativa. Gente, vocês estão contando uma coisa que não é real. As pesquisas mostram outro resultado, né? E além dessa questão demográfica ser um pouco diferente do que a gente imaginava, a gente tem técnicas sustentáveis básicas, majoritariamente aplicadas em a maioria dos produtores. A gente tem lacunas para trabalhar aqui na nossa região, mas temos muita tecnologia, temos muitos eventos e muitas ações voltadas para esses produtores, para eles conseguirem evoluir, porque sozinhos não conseguem.
Então, apresentando a Alta Mogiana, sim, nós estamos numa região que produz muito café doce, é uma região confiável, porque vocês vão poder ter, com consistência, ano após ano, um perfil de café muito semelhante, mas talvez o jeito que vocês estão olhando para a gente está na hora de ser reformulado, renovado, atualizado, e tem muitos outros perfis sensoriais, visto o que está aparecendo nos concursos. Quer saber mais? Segue a gente, a MSC, nas regiões da Alta Mogiana MSC, para estar por dentro das possibilidades de vocês provarem esses cafezões. Nossa, ainda mandou o call to action no final. Muito bem. Se inscreve no canal. Aliás, galera que tá ouvindo a gente, essa parada de vocês seguirem o Spotify e o tocador de podcast de vocês, eu entendi que é relevante mesmo, se vocês puderem estar seguindo ou dando a famosa 5 estrelas, eu achei tudo. Eu entendi por que falam isso agora. É a plataforma que distribui mais, se ela percebe que você gostou. É impressionante. Que coisa louca o algoritmo, hein? Eu vou fazer isso. É tudo uma questão de narrativa. Tudo uma questão de narrativa, como disse Marta Grill. Galera, nesse desfile de carnaval fica muito claro que a cadeia produtiva do café é muito maior do que a gente imagina. Que o pequeno produtor é a maioria de quem faz isso acontecer na origem. E uma coisa que pode jogar a favor do produtor, especialmente produtores que focam a venda no mercado de especial, é conhecer o próprio café. Saber provar e saber como esse próprio café se comporta na torra. Saber o impacto da torra na qualidade do café é fundamental também para quem prepara esse café ali na outra ponta, no barismo. Para quem tá no campo, para quem tá na cafeteria que é torrar o próprio café, ou para quem tá montando a marca própria do zero. A Caleido traz torradores de café de muita precisão e qualidade, sem precisar de uma infraestrutura industrial gigante. São torradores compactos que usam alta tecnologia no que diz respeito ao aquecimento do tambor de torra e à troca de calor, o que dá uma uniformidade térmica que reflete direto no resultado sensorial da xícara. Tem torrador para torrar 500 gramas, tipo o M1, tem também torrador tipo o M10, que torra batelada de até 1,2 kg. Isso, é aquele lotinho de competição mesmo que você tem pena de botar no torrador grandão, eu tenho. É 100% elétrico, integra bem com um artisan, com um cropster, para você ter controle total das suas coisas. Segue a Caleido no Instagram e agenda uma visitinha no showroom deles em Campinas, que é muito da hora. Obrigada de novo, Caleido. Minha senhora, dona Marta, a minha questão aqui, eu achei muito impressionante você endereçar dessa maneira. O Brasil é enorme, eu acho que a sua carreira consegue ser o que a sua carreira é porque a gente mora no Brasil. Então a gente tem um privilégio que pouquíssimos profissionais do mundo têm, que é trabalhar com café a partir, inicialmente, pelo menos, de uma faceta mais urbana dele, né, do preparo, e ter a chance de parar numa região produtora de café com muita facilidade. E eu tô incluindo isso mesmo quando a gente fala de Norte e Nordeste, que de vez em quando eu falo isso, e me respondem, mas você tá em Brasília, pra você é fácil pegar um carro e tá no Cerrado Mineiro. Eu falo, sim, tudo bem, mas se você tá no Nordeste, tem uma quantidade absurda de regiões que produzem café, e nas regiões rurais de quase todos os estados do Nordeste. E a gente no Norte tem um celeiro de cafés, de tecnologias de variedades e de pós-colheita super inovadores, que é a turma de Rondônia. A gente tem café no Brasil todo, sabe? É muito real esse rolê. Mas eu acho que é isso. A sua carreira, ela é... Isso que eu tô te ouvindo falar agora, com esse grau de detalhe que você entrega, eu já te ouvi falar com o mesmo afinco, o mesmo brilho no olho e o mesmo detalhamento, quase num porta-estandarte de, pessoal, vocês precisam prestar atenção nisso aqui, quando a gente falava sobre a importância do barista na cafeteria. E é muito louco ver que você, aplica a Marta Grill inteira também nessa nova coisa, assim. Eu acho muito impressionante, cara, você nunca para, né? Muita energia. E Mari, amiga? Fala, minha amiga! Eu fui grave de sinalizar isso, porque são questões importantes, né, que a gente tem que olhar. Então, bora dar luz para esse profissional. Eu percebi, enquanto eu estava no balcão, o quanto a gente podia ascender dentro da nossa profissão e o quanto a gente não tinha holofote virado pra gente, né? E agora aqui também, tem uma injustiça sendo realizada, assim, né? Agora, tem muita coisa para ser feito, a associação não é o milagre, não é a solução de todas as coisas, mas é uma parte importante para ajudar nas melhorias aqui. Tem regiões que têm dificuldades e desafios ainda maiores. Naquele papo de fazer a diferença, eu sinto que aqui, por meio da associação, a gente consegue ajudar vidas começarem a se transformar. Entendi. Eu acho que é um papo sobre fazer a diferença também. Tu tá mais feliz aí do que tu tava na cidade? Eu tô. É muito bom estar perto da natureza, né? E eu acho que é sobre cada um saber o que faz, como é que consegue desligar, porque a vida não é só café 90 pontos, né? Então, para mim aqui desligar é estar perto da natureza, estar perto dessas cachoeiras incríveis. E aí o meu quintal é esse, então
tenho ficado mais feliz aqui, sim. Pra você que não segue a Marta e não acompanha as aventuras de Dora Aventureira na Alta Mogiana, a Marta, ela pedala uns 80 km por dia, nada em 3 cachoeiras, depois corre meia maratona e vai provar café. É um negócio impressionante. Enquanto ela foge das pipas em Franca. É um negócio absurdo. Mas esse montante de energia essa força motriz de fazer coisas acontecerem, que é muito impressionante. Bom, nobre amiga, eu tenho uma missão importantíssima quando eu abro o microfone pra gente gravar esse podcast, que é acabar com o mito de que nós que trabalhamos com café somos extremamente 90 pontos e apenas 90 pontos. Ontem, naquele podcast, eu comentei com você que eu tava escutando, chama By The Drip, um podcast super bom, aliás, o Cole entrevista pessoas que são do café, internacionalmente, etc. Ele e a entrevistada dele nesse episódio disseram em alto e bom som que eles não gostam de café tanto assim, que eles, na verdade, não tomam café no tempo livre deles. E eu fiquei pensando que eles trabalham com café, é claro que eles têm uma rotina de prova super extensa e que eles são pessoas comprometidíssimas com a indústria do café e que eles amam a indústria do café. Mas o cafezinho, café, não é uma parada pra eles mais depois dessas décadas trabalhando com isso. Eu acho que só dá pra chegar nesse lugar se você tiver um trauma biológico ligado ao café, ou se você não tiver na cultura latino-americana na qual estamos inseridos. Você toma café no seu dia a dia sem ser uma coisa profissional, correto? Inferir? Olha, eu acho sensacional tu trazer o Cole, quero escutar esse episódio, inclusive, porque o Cole já levou pro campeonato mundial esse tema, quando ele levou 3 cafés descafeinados pra falar, cara, eu amo o sabor do café, por que eu preciso amar a cafeína no meu corpo? E eu acho legal, porque a gente tá falando de processo e o sabor do café é incrível mesmo, e eu tenho tomado menos café no meu tempo livre, mas continuo apaixonada por fazer café pros outros e ver as pessoas se apaixonarem por isso, sabe? Então, quando eu levo um café pra cachoeira e faço pra uma galera, e vejo a galera curtindo e pirando e se amarrando naquilo, eu tomo 2 golinhos e falo, ficou bom, ficou legal. E curto sentir o prazer dos outros, sabe? Uma voyeur da xícara. Observação participante. Mas isso aí que você tá fazendo, na verdade, é um café não profissional. É uma coisa que ainda é sobre o brilho do café, né? Que é essa coisa que a gente debate aqui. Eu gosto de pensar nisso porque às vezes a galera acha que a gente não gosta disso e que não quer oferecer um café pra gente porque tem vergonha que a gente vai ficar julgando o café da pessoa. E isso muito me constrange. Eu gostaria de construir uma indústria na qual isso não mais acontece. E é por isso que eu faço 2 perguntas pra você. A primeira delas é, na vida real, no dia a dia, como você prepara o café na sua casa? Quando eu preparo, né, porque sempre que eu posso, eu ensino alguém pra fazer pra mim, quando eu preparo... Como você falou, amizades e afins, né, que preparam café. Muito bom. Amizades e afins, ensino pra fazerem cafés pra mim. Eu só moer na hora e café bom, café de origem. Se você tivesse que recomendar que um coffee lover gastasse R$150 com 2 Lily Drips ou com um pacote de café super especial, qual dica você daria? Qual deles você escolheria? Eu vou pra gaste comprando um café de origem e se quiser dicas, cola na minha. Chiquérrima. Qual o maior sacrilégio que você já cometeu com café, Marta Grill? Ai! Olha, o último sacrilégio que eu cometi foi servir um café bem mal preparado por causa das condições em cima de um palco para autoridades do café. E era um cafezão de prêmio e de campeonato. Alguma coisa aconteceu de errado ali na técnica do palco e a água estava fria, o café ficou clarinho e ficou super subtraído, sabe? E eu servi, graças a Deus, as autoridades entraram na minha e tomaram e provaram e falaram, que delícia, que gostoso. E eu queria cavar um buraco no palco e me esconder, porque eram pessoas que entendem muito. Então, assim, às vezes nos eventos a gente passa por uns perrengues e eu já cometi isso, estragar um café de concurso servindo para uma galera muito importante que entendia muito de café. Eu amei o seu sacrilégio. Eu não tinha memória desse evento que eu vou te contar, mas agora eu lembrei de quando eu fui nesse evento com os campeões mundiais e a gente estava na Alta Mogiana. Eu e você, a gente acordou 4h30 da manhã para deixar todos os cafés regulados e prontos quando os primeiros campeões mundiais chegassem fora do alojamento deles, né? Porque afinal, anfitrionas, né? Dá licença. E eu, nesse dia, regulei o café pra Agnieszka, que é uma campeã mundial, das campeãs mundiais, assim, baita personalidade.
E eu tremia muito, assim. E eu tava regulando esse café, tipo, 5h10 da manhã, 5h30 da manhã. E ele não tava o brilho. E a Agnieszka chegou de uma corrida de 800 km que ela deu ali na fazenda. E ela foi provar o café e ela fez uma cara muito europeia na minha leitura do que poderia ser aquilo. E aí eu não sei se o maior sacrilégio foi a regulagem que não tava 10, ou se o maior sacrilégio foi eu não ter feito uma piada com ela, ter tratado ela como qualquer outra pessoa pra quem eu poderia ter servido um café e falado assim: menina, dias da caça, dias do caçador. Mas não. Não fez. Não fiz, porque ainda eram 5h30 e eu tava nervosa. E o vira-lata bate na gente de vez em quando, né? Mas tem passado isso, tem passado. Foi um café que tu tinha torrado, nunca vou esquecer. Eu tava nervosa também, naquela troca. E tu sabe que quanto mais eu tenho a possibilidade de trocar com gringos, eu percebo quanto a gente precisa se apropriar da nossa narrativa, sabe? Claro. Porque, cara, o que eu escutei de campeão falando, simplificando o café do Brasil, cara, que preguiça, cara. Que preguiça. E da mesma forma que a gente percebe que a galera simplifica a alta mogiana por vezes, nossa, assim, na boca de um monte de campeão, uma simplificação. E eu falei, gente, a gente tá falando de representantes mundiais. Devia ser proibido passar adiante uma simplificação. E tenho dito, mas não adianta reclamar, a gente tem que fazer. E então vamos desmistificar isso daí. Que bom que estamos falando nesse podcast. E, Mari, vou te puxar a orelha ao vivo aqui, ó. A região que eu trabalho é Alta Mogiana. Alta Mogiana. A Mogiana, ela compõe várias regiões com IGs diferentes. Essa daqui que eu tô falando é a Alta Mogiana. Tá bom? Tá bom. A gente se encontrou numa Mogiana indistinta, não foi na alta, é isso? Não, a gente se encontrou na Alta Mogiana. Estamos na Alta Mogiana. Ah, tá. Tá bom, não, beleza. Eu vou pra Alta Mogiana muito em breve pra gente tomar café ao vivo. E eu vou passar café pra você com um café de sua curadoria, por favor, da Alta Mogiana. Da Alta Mogiana. E com os novos gadgets, traquitanas e bugigangas que eu tenho usado para fazer café em casa, porque de vez em quando é engraçado a gente se interessar pelas coisas frufruzentas, né? A gente já faz um curso de novos gadgets na Alta Mogiana. Tá bom? A gente passou esse episódio todo falando sobre o esforço que faz a construção de uma marca para entender a origem. Pequenos produtores são décadas de trabalho para aquela xícara que tem um perfil específico e reconhecível. E eu fico pensando nisso também quando tudo já tá pronto. O que faz sentido colocar junto com o café, entendeu? É por isso que eu gosto tanto de falar da Nude. E não é difícil para mim. A Nude é uma empresa brasileira certificada como empresa B, que opera em carbono neutro, foi reconhecida pela ONU por uma iniciativa de economia circular. É o tipo de empresa construída com valores sintonizados com os do café especial. E o produto, que é o Nude Barista especificamente, é uma bebida de aveia desenvolvida especialmente por baristas. Para cafeterias e também para não cafeterias, entendeu? A gente fala que é por baristas, para baristas e para não baristas também. Isso porque ele vaporiza com estabilidade, desenha bonito e tem um sabor que respeita o perfil de cada café, não tenta competir com o café, sabe? Café de origem, produzido com respeito e cuidado. Tem que estar do lado, que complemente ele no sabor e que pense parecido. Lá no site você usa o cupom Bloco do Catuaí e depois não vem dizer que eu não avisei. A gente fala que a gente faz tudo com aveia até mudar o mundo. Minha amiga Marta Grill, eu só tenho a agradecer pela sua presença neste lindo dia. Eu admiro muito você, não é 1º de abril. E nós nos veremos muito em breve para pagar nossa dívida conjunta, que é irmos para a Serra da Canastra juntas. Alô, Pedro Brás. E tomar banho de cachoeira e tomar café bom, tá bom? Amada, que prazer estar aqui. Eu não posso encerrar esse podcast sem te dar o parabéns de verdade de todo o meu coração. Que importante tu tá à frente disso, que importante tu tá trazendo isso pro Brasil, as mulheres dominando os podcasts aqui de café no Brasil, e que peso que tu traz, trazendo um olhar diferente, mais um olhar pros nossos fones de ouvido. Que bacana estar aqui no início, nessa primeira temporada, e vida longa ao Bloco do Catuaí, e beijo, e todo mundo segue lá, Marta Grill, segue a Alta Mogiana e venham nos visitar aqui vem sujar as botas de barro aqui na roça. Muito obrigada, Marta Grill. Muito obrigada, ouvintes, pelos ouvidos. Desejo bons cafés por aí. O nosso cortejo segue quinzenalmente às quartas-feiras. E a gente agradece demais o apoio de vocês, os patrocinadores e o tempo dos entrevistados em nos brindar com lindas pílulas de conhecimento, ristretos de conhecimento. É isso, ficamos por aqui. Até o próximo bloco do Catuaí.